Do Senhor, meus queridos, mais uma vez, e nós estamos aqui com o intuito de trazer clarificação no que tange a interpretação das Escrituras Sagradas. E respondendo assim a pergunta que um de nossos seguidores ele nos questionou a respeito da bigamia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em alguns casos. Ora, se a Bíblia ela dá respaldo a um casamento monogâmico, a uma relação entre um homem e uma mulher e um homem, então por que no Antigo Testamento grandes homens de Deus, reis e tantos outros, eles tiveram relacionamentos com mais de uma mulher, no caso da bigamia ou da poligamia? Nós sabemos que a bigamia diz respeito a um homem ter duas mulheres, e a trigamia é aquele que possui ou possuía um relacionamento com 3 mulheres. A partir de 4 mulheres por diante, constitui-se ou configura-se o que nós entendemos e conhecemos como poligamia. Seria Deus de acordo com o ato da poligamia no Antigo Testamento? Pois não vamos enxergar de forma alguma Deus repreendendo grandes homens de Deus, como reis, como patriarcas, que se envolveram com várias mulheres, mesmo assim foram grandes vultos da história da fé cristã, que marcaram nossas vidas. Seria realmente pecado o ato da bigamia e da poligamia? E por que Deus se omitiu? E se Deus não era de acordo, por que Deus nunca os repreendeu? Nós sabemos que a sociedade naquela época ela tinha um contexto patriarcal, ou seja, o homem ele era o fator predominante. Então era muito comum, culturalmente falando, o homem ele possuir uma ou duas ou mais centenas e milhares de mulheres, como é o caso do Salomão. Mas o que diz respeito à poligamia seria condenável por Deus, e porque Deus jamais se manifestou. Então, temos algumas considerações aqui a postular. Por exemplo, a Bíblia não condena a bigamia e a poligamia. Por incrível que pareça, não existe nenhum contexto bíblico que condene tal prática, ou pelo menos condenasse. E vamos encontrar em Êxodo capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 11, a lei de Moisés dando respaldo, dando diretrizes, parametrando aquelas pessoas que tinham relacionamentos com mais de uma mulher, no caso das concubinas, que eram uma espécie de amantes. Então, primeiro, não existe nenhuma repreensão, biblicamente falando, que condenasse a bigamia. Segundo, patriarcas e reis, eles deram um grande mau exemplo. Ou seja, apesar de a Bíblia ela não condenar, pelo menos no mundo antigo, no Antigo Testamento, a poligamia, mesmo assim, senhores, muitos homens de Deus, eles usaram de um exemplo negativo no que diz respeito à prática da poligamia. Por exemplo, Salomão, ele foi muito conhecido pela sua sabedoria imensurável, pelo seu conhecimento, pela sua fama, pela sua glória, pela sua capacidade diplomática e governamental. Porém, Salomão, tendo respaldo, vamos dizer assim, da lei de Moisés, ele angariou centenas e milhares de mulheres, a ponto de Salomão ele possuir 300 esposas e 700 concubinas. Mesmo assim, eram homens os quais eles, mesmo tendo, vamos dizer, respaldo bíblico, respaldo teológico dentro da lei de Moisés, para que tivessem mais de uma mulher, centenas e milhares de mulheres, mesmo assim eles não tiveram o cuidado de se precaver e de se resguardar concernente à sua imagem perante o povo. É claro, estamos salientando aqui que a sociedade era patriarcal, então era muito comum, mas esse não era o desejo de Deus. Haja vista que Deus ele criou, lá no livro do Gênesis, um homem e uma mulher, casamento monogâmico, marido de uma só mulher. Terceiro, por não se ter considerado ou indecente em Israel essa questão da poligamia ou da bigamia, no contexto do povo judeu, não havia nada de indecente ou de imoral.
Então, podemos entender e subentender aqui, meus queridos irmãos, que para o povo era uma prática muito comum. E isso deixa uma nuance de que existiam algumas falhas, algumas brechas, alguma coisa que deixava a desejar concernente à lei de Moisés. Quando eu falo na lei de Moisés, eu não estou falando em leis dadas diretamente de Deus a Moisés, mas como legislador, Moisés ele instituiu e criou algumas leis, e algumas dessas leis deixaram a desejar. Por exemplo, nós estamos falando aqui no caso da bigamia e da poligamia. Então, como o povo tinha essa visão patriarcal, era uma questão cultural, então não havia um problema algum em um homem ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou tantas mulheres. Não havia nada de imoral, não havia nada de indecente. Mas você pode imaginar a seguinte questão: e por que então Deus repreendeu a Davi por ter se deitado com Betseba? Senhores, a Bíblia diz que Deus levantou o profeta Natã para repreender a Davi, não porque Davi acrescentou mais uma mulher ao seu harém, mas simplesmente porque Davi ele tomou para si uma mulher que já era casada. Então, o pecado de Davi não foi ter tido mais uma mulher, mas ter tomado uma mulher que ela já tinha um marido, ela já era casada, era despojada com Urias, o qual prestava serviço, militarmente falando, a Davi. Mas mesmo assim, Davi cometeu o pecado de adultério. Então, condenado ou condenável não foi a prática em si, mas a forma como foi consumada por Davi, tomando uma mulher que era casada. Então, esse contexto, no qual o Antigo Testamento está inserido, ele traz muitas questões que geram dúvida na cabeça de muitas pessoas. Ora, se o Deus que prega moralidade, que prega decência, que prega ordem, que prega fidelidade entre homem e mulher, como foi estabelecido e instituído lá no livro do Gênesis, o casamento não é divino, mas é uma instituição divina. Mas mesmo assim, porque Deus jamais se manifestou no Antigo Testamento e também no Novo Testamento em alguns contextos os quais os homens eles adquiriam, tomavam para si tantas mulheres, e que foi o que levou Salomão à derrocada por acumular tantas esposas de estrangeiras. Salomão ele acabou se envolvendo na idolatria com o intuito de agradar as suas esposas. Mas porque Deus não se manifestou de forma alguma? Eu acho que a resposta mais coerente é a seguinte: o fato de Deus não se manifestar não significa que Deus aceitasse tal prática. Existe uma diferença gigantesca, mega, macro, colossal, entre aceitar e tolerar. Então, a resposta mais coerente que temos concernente ao contexto de bigamia e poligamia no Antigo Testamento, na ótica divina, é que Deus jamais, mesmo não tendo repreendido, mas jamais incentivou tal prática. Pois, se Deus interferisse de forma direta, ele estaria indo contra o princípio do arbítrio que ele dotou o homem. Então, Deus, como um ser pleno, poderoso, soberano, nos dotou de arbítrio e permitiu que nós tomássemos algumas decisões. Era o caso desses homens. Então, Deus de forma alguma interferiria nessas causas. Por quê? Porque era o intuito de Deus que os homens tivessem a sã consciência de seus atos e de suas atitudes. Então, o fato de Deus não ter repreendido tais homens no Antigo Testamento, reis e outros, pelo fato de terem tantas mulheres, não significa que Deus concordasse com a prática. Ele apenas tolerava. É como um pai que tem um filho o qual anda num caminho pedregoso, de dificuldades, mas não significa que o pai aceita a prática do filho, o desvio de conduta do filho. O pai pode até tolerá-lo, mas pelo fato de amá-lo. Então, a questão aqui em pauta, meus queridos, não significa dizer que Deus ele aceitava o polígamo. Deus não aceitava a questão de um homem, principalmente um monarca, um homem sério, representante político e espiritual do povo, de Deus perante o povo, que se envolvesse com tantas mulheres. Mas ele simplesmente tolerava, pois se fosse o contrário, ele estaria indo contra o seu princípio, o qual ele nos deu, o livre-arbítrio, o arbítrio. Então, Deus ele é um ser ético,
moralmente falando, espiritualmente falando, politicamente falando, em todos os aspectos. Então, o fato de Deus não ter repreendido os homens por se envolverem em atos bígamos e polígamos não significa que Deus apoiava tal prática, mas simplesmente que Deus ele tolerava. E por tolerar e mesmo assim permitir que os homens enveredassem por tais caminhos, a história está aí para provar. Grandes homens de Deus sucumbiram por causa do pecado, influenciado muitas vezes pelas mulheres. Retorna de falar a respeito do Salomão, que foi um dos homens os quais nem antes nem depois dele a Bíblia diz que haveria homem mais sábio, mas por causa do seu amor dividido por tantas mulheres, Salomão cometeu a loucura da idolatria e do pecado. E isso sempre foi motivo de tropeço para os homens de Deus, acumularem tantas mulheres para si. Portanto, meus queridos, o fato de Deus silenciar concernente à bigamia, poligamia, não significa que Deus aceitara, mas simplesmente que ele tolerou como um pai amado e amoroso. E no final das contas, ouvimos que grandes homens de Deus enveredaram por caminhos difíceis, por escolhas erradas. Então, Deus te abençoe e que Ele possa aplicar esta palavra em nossos corações. E em breve estaremos com mais vídeos trazendo esclarecimento aos amados irmãos. Então, curte nosso canal, deixa lá o teu like, compartilha e se inscreve. E Deus te abençoe. Paz do Senhor. Até a próxima, meus queridos. Paz.